Olá, pessoal! Nossa aula hoje é de geografia. Então, nós vimos anteriormente as populações tradicionais e agora nós vamos ver as principais características de uma população tradicional. Para entender melhor a questão das populações tradicionais, é fundamental entender sua cultura, que está intimamente ligada às relações de produção e de sobrevivência. Veja abaixo algumas das principais características das populações tradicionais. Então, vamos ver as principais características. Dependência e simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os recursos renováveis. Então, uma ligação bem intensa com a natureza é uma das características das populações tradicionais. Outro, conhecimento e domínio intenso da natureza e seus ciclos. Esse conhecimento se reflete na elaboração de estratégias de uso e manejo dos recursos naturais e é transferido de geração em geração. Então, outra característica, que é todo esse conhecimento da natureza é passado de geração em geração. Quer dizer, os pais passam para os filhos e os filhos para os seus filhos e assim por diante. Outra característica, moradia e ocupação do território por várias gerações. Então, a moradia, eles se estabelecem moradia naquele determinado local, próximo à natureza, e essa ocupação, ela vai de geração em geração. Os pais moram lá, os filhos, quando crescem, se casam, continuam morando ali, e assim por diante. Próxima. Importância das atividades de subsistência, mitos e rituais associados à caça, pesca e atividades extrativistas. E por último, utilização de tecnologia simples e de impacto ambiental limitado sobre o meio ambiente. Então, a tecnologia usada pelos povos tradicionais é uma tecnologia bem simples, usada ali no dia a dia mesmo, para as coisas principais, alimentação, caça, pesca, moradia. Olha lá uma foto. O extrativismo é uma das principais atividades das comunidades tradicionais. Para que essa atividade continue existindo, é necessário que a relação dessas comunidades com a natureza seja de respeito. Então, nós temos ali duas mulheres, trabalhando, mexendo com a mandioca, que vai virar alimento, possivelmente ali farinha. E nós temos ali a outra foto, localizado na Serra da Baringa, no atual estado do Alagoas. O Quilombo dos Palmares surgiu no século XVI. A Serra da Barriga é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, desde 1985. A relação das comunidades com o território é secular. Então, vamos ver aqui as comunidades indígenas, a mais antiga população tradicional. Os grupos indígenas formam a mais antiga comunidade tradicional brasileira. Antes mesmo da chegada dos europeus neste território, diversos grupos indígenas encontravam-se espalhados por todo o território. O modo de vida indígena está completamente vinculado ao meio em que vivem, a floresta. É dela que retiram tudo o que necessitam para sobreviver. Com a chegada dos portugueses e o início da colonização do território, a grande maioria das tribos indígenas foi exterminada ou subjugada, perdendo assim o direito sobre a posse do território no qual sempre existiram. Nos dias de hoje ainda podemos encontrar comunidades indígenas isoladas no meio da floresta. Esses grupos optaram por não entrarem em contato com os não indígenas. Contudo, as tribos que estão mais próximas do contato com o chamado homem branco vivem em constante luta pela defesa e posse de seus territórios. Na luta pela garantia de seus direitos, essas tribos contam com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o órgão do governo brasileiro,
que estabelece e executa as políticas indigenistas no Brasil. Então, temos algumas fotos. As comunidades indígenas são as mais antigas comunidades tradicionais do Brasil, pois ocupam este território desde antes da chegada dos europeus. Os saberes indígenas tradicionais vêm sendo transmitidos de geração a geração ao longo dos séculos. Agora vamos às atividades. 1. Aponte algumas das principais características das comunidades tradicionais. Então, como o espaço é pequeno aí, vocês escolham uma dessas características aqui do texto. Vamos voltar lá na página anterior. Olha lá. Veja algumas das principais características das populações tradicionais. Então, estão vendo onde tem esses pontinhos? Escolha uma dessa característica e responda lá na questão 1. Questão 2. Por que os indígenas são considerados como sendo a população tradicional mais antiga do Brasil? Tá? Então, temos aqui, ó, por ocuparem este território desde antes da chegada dos europeus. Podem escrever assim, não precisa escrever tudo não. Por ocuparem este território desde antes da chegada dos europeus. Pode escrever na 2. Questão 3. Pesquise e discuta com seu professor e seus colegas a situação das comunidades indígenas hoje. Então, nós podemos observar aí no texto, né, que com a chegada dos europeus, muitas das tribos indígenas que aqui viviam foram exterminadas, né, ou tentaram fazer com que eles mudassem o seu pensamento, a forma de viver. Muitos se isolaram do homem branco, né, ficaram lá no meio da floresta e não aceitaram contato com o homem branco, mas muitos aceitaram e acabaram tendo um novo modo de vida. Mas isso não quer dizer que eles deixaram de ser indígenas, tá? Eles não deixaram de ser indígenas, né? Não deixaram de pertencer a um povo, só mudaram a forma de viver, tá bom? Então, a professora vai colocar um vídeo no grupo para vocês, tá? Primeiro, o vídeo da leitura, né? Que é o Papa Capim, que é um índiozinho criado pelo Maurício de Souza, né? Da Turma da Mônica. E depois temos um vídeo de uma indígena da atualidade agora, dizendo um pouquinho sobre a vida dela como indígena no Brasil, tá bom? É bem interessante. Até mais.